E aí, pessoal, suave na nave. Dando continuidade às nossas séries, né? Terminou a série de Geometria Analítica, né? Eu pulei seções cônicas e superfícies quádricas, que foi um assunto que eu entendi, mas não achei muito utilizável até certo ponto, pelo menos até onde por enquanto, no cotidiano, entende? Então terminou que eu pulei esses assuntos e posteriormente vou retomá-los no canal, talvez com mais detalhamento, quando eu compreender bem melhor. Bom, a gente vai iniciar nossa série de matemática básica. Eu sei que toda série de matemática básica começaria pelo quê? Pelo conjunto de números, que seria exatamente a parte de expressões numéricas, conceito de conjunto dos números reais, naturais, o que seria número primo, ímpar, enfim. Mas a série ela vai seguir uma ordem um tanto aleatória, porque, como eu disse para vocês, eu estou fazendo uma revisão para quando eu começar a minha faculdade eu tá bem, né, assim dizendo. E assuntos que são assuntos assim demasiadamente que eu fiz poucos exercícios, tais como determinantes, combinatória, eu tendo não a ter uma dificuldade maior, mas às vezes esqueço coisa que deveria saber. Então termina que eu vim revisar esses assuntos. E é exatamente os assuntos da coleção de livros do Aref, volume 4, que é combinatória, determinante e sistemas. Então, e matrizes, né? Então a gente vai trabalhar exatamente isso. A ordem vai ser matrizes, determinantes, depois sistemas, depois de sistema combinatória. Em combinatória nem preciso, só vou pegar os exercícios do livro mesmo. Porque combinatória basicamente é tudo o princípio fundamental da contagem. Então você não precisa saber nenhuma fórmula nem nada. Combinatória bom de combinatória é exatamente isso. E eu vou ensinar vocês combinatória de um jeito que vai facilitar muito a vida de vocês. Bom, então esse vídeo vai começar com exatamente a gente introduzindo o conceito de matriz, certo? E a caneta tá coisando a... Então, né, gente? A bateria da caneta tá indo embora, calma. Deixa eu colocar pra carregar. Enquanto isso, a gente vai explicando aqui como vai ser. Bora lá. Primeiro, gente, o que seria uma matriz? Vamos introduzir esse conceito aí pra vocês, certo? Vamos lá. Capítulo 1. E a gente vai introduzir aqui o conceito de matriz. Bom, com toda certeza quem está acompanhando aqui tem ideia do que é uma matriz. Bom, o conceito de matriz é muito, muito simples, guys. Literalmente, matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas. E nelas vão ser dispostas elementos quaisquer. Ou seja, serão dispostas uma coleção de objetos quaisquer que você escolher. Exato, matriz é isso, né? Matriz é uma coisa um tanto que você pode observar que é exatamente como fosse uma caixa, e dentro dessa caixa você tem uma divisória dentro dela para você colocar seus objetos. Então você pode separar, por exemplo, até mesmo quando a gente pega um guarda-roupa, tem a divisória. Nessas divisórias, que seriam as gavetas, a gente escolhe colocar calça em uma determinada gaveta, na outra colocar camisas. É a mesma coisa. A matriz, você tem que pensar que é exatamente uma caixa. Nessa caixa eu vou ter uma divisória, nessa divisória eu vou colocar os elementos. Esses elementos seriam quaisquer coisas. Neste caso a gente trata geralmente, quando o conceito mais básico de matriz, a gente trata de números mesmo, propriamente ditos, certo? Bom, então a gente tem aqui, conceito de matriz. Matriz, então, vai ser o que, pessoal? Matriz é uma tabela. Bom, por ter uma divisória, como vocês estão ouvindo que eu disse no exemplo, então ela é um objeto matemático organizado. Então, é uma tabela organizada. Organizada em quê? Linhas e colunas, que é exatamente essas divisórias. E nessas linhas e colunas vão ser distribuídos os elementos. Bom, mas como que a gente representaria essa caixa visualmente? A gente representa entre colchetes.
Isso aqui é matriz, tá, pessoal? Bem simples. Matriz é realmente uma coisa muito simples. Bom, então, um exemplo de matriz, graficamente, seria exatamente isso daqui, ó. Vou escolher números quaisquer. Bora lá. Isso aqui é uma matriz, Matheus? Sim. Tá entre colchetes. Eu tenho elementos aqui dentro dela. Isso aqui é uma matriz. Tá organizada em linhas e colunas, tá bom, gente? Aqui, ó. Linhas e colunas. Bom, isso aqui é uma matriz. Primeira coisa, como que a gente conta as linhas e as colunas da matriz? As linhas referem-se a uma leitura horizontal contínua. Isso quer dizer o quê? Você vai ler exatamente assim. Isso aqui é uma linha. E isso aqui é outra linha. Perfeito? Então, linha 1 é linha número 1, né? Linha 1, linha 2. Certo? As linhas são contadas exatamente na horizontal. Na vertical são as colunas. Então seria coluna 1, da esquerda para a direita em ordem crescente, e as linhas de cima para baixo em ordem crescente. Coluna 2, coluna 3. E é assim que é contada as linhas e as colunas de uma matriz. Certo? Beleza. Você já entendeu aqui como é mais ou menos a contagem, né? No caso, colunas esquerda, o sentido de leitura, esquerda para direita. Linhas, você entendeu? Cima para baixo. Estou descrevendo sentidos de ordem de leitura. Perfeito? Bom, agora vamos ver a ordem de uma matriz. Você vai entender também o que significa a ordem de uma matriz agora, tá bom? Mas, gente, uma ordem de uma matriz, eu já vou adiantar para vocês, é a coisa mais simples do mundo. Como assim? A gente não acabou de contar as linhas e coluna de uma matriz? Então, a ordem de uma matriz vai ser a contagem de linhas e colunas dela. E se a gente consegue contar a contagem de linhas e colunas, a gente consegue contar quantos elementos cabem nessa matriz. Não é, gente? Para pensar, se eu tenho duas linhas e cada linha tem 3 colunas, então é exatamente 3 mais 3, que é igual a 6. Ou 3 vezes 2, que é exatamente o que? Eu multiplicar a quantidade de coluna pela linha, e então eu obtenho a quantidade de elementos. Que é a coisa mais simples do mundo de visualizar, né? Convenhamos. Ordem de uma matriz. Bom, então, a ordem de uma matriz é dado da seguinte forma. Pelo número de linhas, a gente escreve primeiro o número de linhas, um X para indicar que esse número de linhas está sendo distribuído em um certo número de colunas, e aqui o número de colunas. Certo? Isto é, por exemplo, aí aqui vem um exemplo. Uma matriz 2×2. O que seria uma matriz 2×2? É exatamente a matriz que é escrita da seguinte forma. 2x2. Isso significa dizer o quê? Essa matriz ela tem 2 linhas e 2 colunas. Logo, são 2 elementos para cada coluna. Eu tenho 4 elementos. Bom, então como eu representaria essa matriz 2×2? Primeiro, colchetes. Ela tem 2 linhas e 2 colunas. Bom, se tem 2 colunas, tem que ir até aqui, certo? Então, aqui eu vou ter o primeiro elemento. O primeiro elemento, gente, eu tô colocando um A aqui para representar o primeiro elemento, mas poderia ser X, Y, Z, quaisquer letra. Eu vou colocar A. Bom, e agora aqui é obrigatório, certo? Para identificação da matriz. Bom, aqui você entendeu que é a primeira linha. Aqui é a segunda linha. Coluna 1, coluna 2, perfeito. O primeiro elemento que vem aqui, ele é exatamente dado pelo número de linha, coluna. Então, vai ser esse número. Ele está na linha 1, primeira linha, depois a coluna 1, A11, certo? É o elemento que está na primeira linha, coluna 1. Agora, número de linha, coluna, de novo, A12. Está na linha 1, e na coluna 2, certo? Agora, A21 está na linha 2, está na coluna 1. E aqui, A22, certo? De boa. Perfeito? Aqui é uma matriz.
Pronto, uma matriz 2 por 2. Gente, agora vamos prestar atenção na seguinte coisa. Como eu poderia representar o elemento de uma matriz qualquer? Bom, dado uma matriz M qualquer, M porque o nome é matriz, poderia ser A também, B, como eu disse para vocês, qualquer coisa. A gente representa assim, colchetes A e J, são índices. Esses I e J são chamados índices. Esses índices representam exatamente o que? Tá vendo esses elementos da matriz? Você concorda que eu consigo descobrir? Se eu souber todos os elementos da minha matriz, eu obviamente sei qual é a quantidade de linhas e colunas dela. Logo, eu sei identificar a minha matriz, não é? Então, a gente pode escrever a matriz em função do seu elemento. É assim que a gente escreve. M, uma matriz qualquer, pode ser colocar A, X, T, tanto faz. Também é a mesma coisa, pode ser uma letra qualquer. E índices quaisquer também, mas eu coloco IJ, que são os usuais. Então, I representa o número de linhas contidas nessa matriz, ou seja, imagine que você tem aqui, ó, I linhas, certo? Ou seja, é uma matriz que tem, eu escolho a quantidade de linhas que eu quiser. E ela tem J colunas, ou seja, gente, é uma matriz que eu escolho a quantidade qualquer de colunas. Então, se eu tenho I linhas J colunas quaisquer, e eu posso selecionar um número, eu posso selecionar qualquer matriz do universo aqui, certo? Só botando valores aqui. Porque se eu quero, por exemplo, uma linha 2 ali, colunas, é uma matriz 1 por 2. Olha só. No caso, é o elemento, né? Eu constitui o elemento 1, 2. Seria esse daqui. Mas, se eu continuar escrevendo, a quantidade total da minha matriz de linhas e colunas, eu descrevo a minha matriz. Perdão, né? Quase que disse um gafe aqui. Então, o que eu faço? Eu indico aqui o número de linhas e colunas da minha matriz. Se é uma matriz que tem M linhas, basta eu fazer I variar para o número M. E se tem N colunas, basta eu fazer meu J variar para N colunas. Do J para o N. E eu descrevo minha matriz, perfeito? Então é assim que a gente descreve uma matriz, né, em função do seu elemento. Perfeito, pessoal? Agora a gente vai tentar entender que a gente tem algumas matrizes que tem nome, certo? Que são reconhecidas de forma mais fácil. A primeira delas que a gente trabalha é a matriz de ordem quadrada. Como assim de ordem quadrada? Gente, uma matriz quadrada é exatamente que ela vai formar um quadrado. Isso quer dizer o quê? O que é um quadrado? É uma figura que ela tem lados iguais. Se elas têm lados iguais, então a matriz quadrada tem quantidade de linhas e colunas iguais, correto? Para que o tamanho dos lados sejam iguais. Exatamente. Essa matriz 2 por 2, por exemplo, que tem o mesmo número de linhas e colunas, é uma matriz de ordem quadrada. Observe que isso aqui forma exatamente um quadrado. Se eu tenho dois elementos aqui, a contagem de dois elementos na vertical também é a mesma. Logo, são 4 elementos perfeitamente colocados ali. Forma sempre um quadrado perfeito, se você perceber, gente. Por exemplo, o que seria o menor quadrado? O de uma unidade, certo? Supondo números naturais. O de uma unidade, ou seja, a área dele é 1. A área de um quadrado de lado 2, por exemplo, seria 4. Observe exatamente a seguinte coisa. Uma matriz de ordem quadrada, a quantidade de elementos dela sempre vai ser um quadrado perfeito. Por quê, pessoal? Porque é um quadrado, cara. Tem o mesmo número de linhas e colunas. Ou seja, tem o mesmo número de... O tamanho do lado é o tamanho, né? O tamanho de baixo é o mesmo tamanho de cima. Ou seja, é basicamente uma multiplicação de mesmo número. Ou seja, sempre vai formar um quadrado perfeito. E o quadrado perfeito é exatamente o resultado da quantidade de elementos. 3 quadrado, 9. 9 elementos. Uma matriz de ordem 3 por 3 tem 9 elementos. Então fica muito simples você reconhecer uma matriz de ordem quadrada, né? Se ela tiver a quantidade de elementos que é um quadrado perfeito, você já tem um índice que ela é uma matriz de ordem quadrada. Matriz de ordem quadrada, então, seria, de uma forma formal, toda matriz que tem número de linhas e colunas iguais, em quantidades iguais. Ou seja, seria... Opa, ativei a Siri sem querer. Seria toda matriz que tem a mesma quantidade de linha e coluna.
Bom, como a gente poderia escrever isso aqui de outra forma? Observe que a gente poderia escrever assim. Dada uma matriz, isto é, uma matriz M qualquer, vou escrever em função do elemento dela. Aí J, M por N, mas M é igual a N. Logo, M por M elementos. Poderia escrever assim, tá? É bem simples, né? Reconhecer uma matriz de ordem quadrada, gente. Muito simples mesmo. É exemplo de matriz de ordem quadrada. Pô, matriz 1 por 1. Bora pra começar por ordem. Matriz 1 por 1. Eu só tenho um elemento. Matriz 2 por 2. A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. E assim por diante, gente. Né? Matriz de ordem quadrada. Bem simples, não é? Bom, agora a gente teria alguns elementos da própria matriz de ordem quadrada. Isso aqui, gente, seria só contém em matriz de ordem quadrada. Observem o que eu estou falando. Só contém em matriz de ordem quadrada. Tá bom? Diagonal principal e diagonal secundária. E eu vou explicar o porquê. E diferente da outra série de geometria analítica, que geralmente só fazia um exercício de exemplo, esse aqui a gente vai realmente fazer exercícios do próprio livro, tá? O livro que eu estou utilizando, como eu disse, como base de referência é o AREF volume 4. São exercícios bem simples, certo? Esses exercícios de fixação, mas são muitos exercícios. Tem exercícios suplementares que seriam em tendência mais difíceis, certo? Diagonal principal e diagonal secundária. Nesse vídeo aqui, gente, como é um vídeo introdutório, eu vou terminar exatamente, e porque a bateria do meu da minha caneta está acabando, eu vou terminar em diagonal principal e diagonal secundária. E já no próximo vídeo, que vai ser já posto depois desse, já automaticamente, eu vou colocar exercícios resolvidos e exercícios propostos de matrizes importantes. Bom, diagonal principal e diagonal secundária. Dado uma matriz, o que seria a diagonal principal? Vou escrever aqui. Dado a matriz M qualquer, tá aqui a matriz M por N. Todo elemento A e J tá o quê? Onde I é igual a J, constitui a diagonal principal. E você vai ver o porquê. Constitui a diagonal principal. Você vai entender o que é a diagonal principal já já. Mas é pelo nome, tá? São os elementos dispostos na diagonal, tá bom? É a diagonal da esquerda para a direita, certo? Essa é a diagonal principal. E a secundária é exatamente da direita para a esquerda. Só inverte o sinal. É da esquerda para a direita, aliás, a diagonal principal, e a diagonal secundária da direita para a esquerda. É basicamente isso, tá? Só altera o sentido da diagonal. Constitui a diagonal principal, todos os elementos onde I é igual a J, ou seja, A11 é o primeiro elemento da diagonal principal, A22 é o segundo elemento da diagonal principal, ou seja, são todos elementos em que a identificação de linha e coluna é igual, certo? E a secundária é os elementos A e J, onde I mais J é igual a N mais 1. Isso aqui é a ordem, tá? Ou seja, todo elemento da diagonal secundária será a quantidade onde o elemento se posiciona na quantidade de linhas, mais onde o elemento se posiciona na quantidade de colunas, igual a quantidade
de colunas adicionada a uma unidade. Essa seria todos os elementos A e J, tal que constitui a diagonal secundária. Bom, gente, bora dar um exemplo disso aqui. Peguemos uma matriz 3×3, certo? Vou pegar aqui uma matriz M, 3×3 aqui, vou descrever ela, tá? Bora lá. Escrevendo essa matriz aqui, 3×3, a gente vai ter o quê? O primeiro elemento, eu vou colocar números para ficar mais simples, vou colocar aqui exatamente em ordem, né? Pronto. Observe a seguinte coisa, pessoal. Se eu quiser, essa matriz 3×3, quem é a diagonal principal? A diagonal principal, ela tem sentido na diagonal da esquerda para a direita os elementos. Ou seja, essa é a diagonal principal. No caso, a diagonal principal seria os elementos 1, 5, 9. A diagonal secundária é da direita para a esquerda, ou seja, seria 3, 5, 7, tá? Observem a seguinte coisa. Aqui, indicando apenas números em ordem crescente, a gente tem a seguinte coisa, a gente tem um padrão. Observe que a diagonal principal seria constituída de elementos em que eu teria I igual a J. Ou seja, o elemento A11, que eu coloquei aqui. Aqui seria o elemento A12, A13, A21, A22. Ou seja, A22. E o próximo elemento seria o quê? A23, A31, A32, A33. Ou seja, observe que exatamente há um padrão. Foi observado um padrão que toda matriz de ordem quadrada, a diagonal principal, constitui exatamente elementos em que I é igual a J. Ou seja, a gente constitui a diagonal principal assim, tá? Todo elemento em que I é igual a J. Agora a diagonal principal, bora ver. Ó, diagonal principal. O primeiro elemento da diagonal principal seria o elemento A13. Isso quer dizer o quê? Da diagonal secundária, aliás. Seria o quê? Esse elemento 3 se encontra em que? Na primeira linha, na terceira coluna. Ou seja, seria o elemento A13. Observe agora a seguinte coisa. A13, beleza. Bora ver o segundo elemento. É o elemento 5. Onde ele se encontra na matriz? Ele se encontra na segunda linha, na segunda coluna. É o 5 ali. Ele se encontra exatamente aqui, A22. Já o último elemento ali, que seria o 7, ele se encontra na coluna, na primeira coluna e na terceira linha. Ou seja, terceira linha, primeira coluna, A31. Observe a seguinte coisa agora, pessoal. A gente olhando pro o elemento 7 ali, que seria exatamente o elemento A31, a gente tem que, ao somar 3 e 1, que seria a quantidade de linha e coluna que o elemento está sendo disposto, 3 mais 1 é igual a 4. E observe que essa soma constitui exatamente a ordem da minha matriz 3 adicionada à unidade. Então, percebeu-se esse padrão. Aqui, ó, 3 mais 1, 4, exatamente, 3 mais 1. E aqui, 4 é igual à ordem da minha matriz mais uma unidade. Então, a gente consegue dispor os elementos da secundária exatamente assim também. Tá bom? Então, de forma gráfica, a gente teria que esses elementos aqui constituiria a diagonal, né, primária. E a diagonal secundária, os elementos, a primeira coluna, né, a primeira linha, sei lá, aqui aliás, a última linha, colocar N, né, N, a última linha, não, é M, né, e a primeira coluna. Então, a gente teria que mais ou menos assim, a gente constituiria a diagonal primária e secundária, tá bom? Bom, pessoal, o vídeo vai infelizmente terminar aqui. Sei que foi muito curto, foi poucas informações, mas é porque minha caneta tá descarregando. Mas depois desse vídeo aqui, eu vou mandar literalmente esse vídeo colado com outro vídeo. Então você já vai para outro vídeo, tá? Que eu vou falar, aí vai fazer exercícios resolvidos do livro, exercícios propostos. Vamos ver matriz linha, matriz coluna na próxima, matriz diagonal, matriz identidade, matriz transposta, resolver exercício de novo. E aí eu separo outro vídeo com operações com matrizes. E a gente vai ver propriedades de adição de matrizes, multiplicação da matriz para um número real e depois multiplicação de matrizes. Perfeito, pessoal? Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês.